Olá, queridos ouvintes da Rádio Cultura FM de Araci. Um abraço a todos. Um abraço também a toda a equipe da rádio e ao nosso radialista Zé Socorro. Quero mandar um abraço especial e um carinho especial para todos os meus seguidores. Os seguidores lá do meu canal do YouTube, Elivânia Santana, nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E hoje mandar também um abraço para todos aqueles que me encontram e que estão felizes e satisfeitos com os nossos Minutos com a Psicóloga Elivânia. Hoje, de modo especial, encontrei uma grande amiga, né? Uma professora, amiga também de idealização escolar, que é diretora, a nossa querida diretora Isabel. E ela relatou exatamente da satisfação desse programa, do que a rádio está proporcionando para a gente, junto com a nossa fala. Ela disse o que tem aprendido e como ela está satisfeita e feliz e que está a todas as quintas-feiras nos ouvindo. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos que têm enviado mensagens e têm falado, né, da importância de estarmos aqui às quintas-feiras. Muitíssimo obrigada. Nós vamos falar hoje, primeiramente, de preocupações que podem provocar transtornos psicológicos. Na verdade, os próximos programas nós vamos abrir para falar sobre os transtornos psicológicos, desde aqueles que são mais simples, mais comuns à nossa sociedade contemporânea, como, por exemplo, a ansiedade, que eu falei no início dos primeiros programas, como transtorno alimentar, né, também que são mais comuns, bem como aqueles que são mais graves, desde a questão da demência até mesmo a esquizofrenia. E os transtornos psicológicos, eles podem ser genéticos, isto é, eles podem ser hereditários. Se você já traz na sua genética ou uma predisposição no seu genograma, você pode adquirir um transtorno psicológico. Ele pode ser também de ordem de personalidade, um transtorno de personalidade. E nós conhecemos vários transtornos de personalidade, como o borderline, o bipolar, dentre outros. Há também os transtornos que eles são, vamos dizer assim, sociais, ambientais, que são desenvolvidos por ambientes que você vive, convive, ambientes estressores e que pode sim, diante de um evento, de um fato estressor, desenvolver um transtorno psicológico, estresse no trabalho, na família, preocupações exageradas. Tá? Mas hoje, pessoal, nós preparamos para vocês para falar, como eu disse na semana passada, sobre as distorções cognitivas. Essas distorções, que quer dizer, são interpretações errôneas que o nosso pensamento, que nós fazemos ao pensar e que pode também gerar alguns transtornos. Haja vista que quem tem esses transtornos, ou melhor dizendo, quem tem transtornos tanto leves quanto graves, seja de ordem de personalidades, transtornos sociais, ambientais, esses adquiridos ou mesmo genéticos, a maioria dessas pessoas passam por essas distorções. Então, né, como o nosso tempo é curto, vamos falar primeiramente hoje, abrir esse bloco, essa nova série dos transtornos psicológicos, falando das distorções cognitivas. Eu vou citar as mais frequentes e algumas por conta do nosso tempo. E aquelas, e tem outras, aquelas que vocês não ouvirão aqui, vocês podem ver que eu tenho um vídeo lá no meu canal, onde traz as distorções cognitivas de um modo quase que geral, tá? Então, eu vou trazer algumas e depois vocês verão outras lá no meu canal. Já tem um vídeo lá, né, que foi feito a semana passada, que fala sobre todas as distorções. Creio que vai ajudar muito vocês, tá? Primeiramente, como dito, né, as distorções cognitivas são o que o nosso pensamento distorce. Muitas vezes, nossos pensamentos distorcem a forma da gente ver as pessoas, ver o mundo e, principalmente, de ver a nós mesmos. A forma como a gente se percebe, como a gente percebe e sente
ela tem uma grande importância na nossa vida, né? Penso, logo existo. À medida que eu vou pensando positivamente, eu vou tendo uma existência mais positiva. À medida que eu vou pensando negativamente, a minha existência vai sendo muito mais fragilizada, tá? Então, dentro dessas distorções, a gente precisa falar para vocês que alguns erros que a gente faz de julgamento através da nossa mente, eles podem nos trazer problemas sérios e, principalmente, nos deixar presos, né, sem condições de levar uma vida melhor. Então, dentro dessas distorções, eu vou trazer algumas que, no meu ponto de vista, são as principais para que a gente possa fazer, quem sabe, uma breve análise, não necessariamente fazer aqui um fechamento e dizer eu sou uma pessoa que tem todas as distorções. Não é isso, gente. Lembrando que todos temos distorções cognitivas, todos os seres humanos passam por distorções, né? O que modifica o ser humano dessas distorções é que algumas pessoas sabem lidar com elas ou aprendem a lidar com elas, outras não. Menos resilientes, elas não sabem lidar com essas distorções e deixam que esses pensamentos dominem a sua vida. Que esses pensamentos negativos, porque o nome já diz distorções. Distorção, o prefixo diz é um prefixo de negação, quer dizer não. Então, não, né, distorções cognitivas ou disfuncionais, não funcional. Então, disfuncional, não funcional. É algo que não vai funcionar beneficamente para a nossa vida. E aquilo que não é bom para a gente precisa corrigir. E para corrigir, eu tenho que primeiro aprender, eu tenho que saber o que são essas distorções cognitivas. Eu tenho que primeiro entender, saber o que é uma distorção cognitiva para depois poder lidar com ela. É o que eu estou propondo para vocês hoje aqui. Eu vou mas eu vou apresentar algumas das distorções para vocês, tá? Na verdade, são inúmeras, né? Nós vamos trazer algumas mais comuns para que vocês percebam. Eu, ultimamente, na minha rotina, eu trago essas distorções e como evitá-las, ou ao menos como enfrentá-las, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem evitar. Porque o PA, que é o pensamento automático, ele é tão rápido, às vezes muito mais rápido do que a velocidade da luz, que você não tem como controlar um pensamento. Né? Os pensamentos da gente, eles vêm de uma maneira muito forte. E algumas pessoas se enganam quando dizem assim, eu vou fugir dos meus pensamentos. Ah, eu vou ali cantar, eu vou ali fazer um almoço, eu vou ver uma TV, porque eu vou fugir desse pensamento ruim que está vindo agora. Então, pessoal, o que nós queremos dizer para vocês que o importante não é fugir desses pensamentos, não. É entender porque eu estou pensando isso, de onde está vindo esse pensamento, né? E a partir de entender, saber de onde ele está vindo, a gente poder combatê-los, enfrentá-los. Então, o ideal é enfrentar os pensamentos, porque à medida que você foge deles, eles vão voltar. Se você falar assim, eu não vou pensar nisso, você já está pensando. Então, o pensamento ele é muito rápido, ele é muito veloz. Então, na clínica, nas nossas terapias, a gente orienta os nossos clientes a não fugir desses pensamentos, mas a enfrentá-los. É o que nós vamos fazer agora. Essas distorções que eu vou falar agora, que eu vou citar, são pensamentos que invadem, né? Que são assim, nós chamamos de pensamentos intrusivos, eles são intrusos. Como que um ladrão. Um ladrão, quando ele vai roubar a sua casa, ele não chega e diz assim, ó, se prepare que hoje à noite eu vou estar lá. Hoje à noite eu vou assaltar a sua casa. Ele chega de maneira sorrateira, surpresa. Quando você menos imagina, ele já lá está. Assim é um pensamento intruso. O pensamento intruso, ele não é permitido por a gente. Eu não permiti que esse pensamento, ele estivesse na minha mente, mas ele entrou. Principalmente esses pensamentos negativos. O que a gente precisa é justamente isso. Né? Eu não permiti, então assim como ele entrou, eu vou aprender a tirá-los. Né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Não é fácil, né? Mas é possível e muitas pessoas já conseguiram. Então, o primeiro pensamento que às vezes acontece muito na nossa mente é a catastrofização. A catastrofização é um pensamento de catástrofe, né? A gente fica o tempo todo com eventos negativos na nossa mente. Então, a gente acha que tudo na nossa vida, que vai acontecer na nossa vida, vai ser algo ruim.
né? Por exemplo, a gente fala assim, poxa, se eu perder, né, o meu emprego, eu vou estar perdendo tudo. O que vai ser de mim se eu perder esse emprego? Nunca pensa nas possibilidades, como nós já vimos aí de muitas pessoas que perderam o emprego e abrir um ciclo para outras oportunidades. Assim como as pessoas que são casadas, eu gosto de usar muito esses exemplos que são mais comuns, né? Se meu esposo separar, eu fui uma pessoa que eu vivi como dona de casa a vida toda. Então, eu estudei pouco, porque eu me dediquei à casa e aos filhos, né? Não trabalho. Então, o que vai ser de mim? Se meu esposo, por acaso, me largar, eu vou enlouquecer, eu vou ser quem? Né? Eu vou ser uma pessoa dependente de quem agora se eu dependo dele? Então, essas pessoas não conseguem enxergar, né, uma sobrevivência, né, algo que, se isso acontecer, a gente estima que não, que os casamentos sejam duradouros, mas se um casamento vier à falência, então eu vou ter que fechar um novo ciclo e procurar abrir outro ciclo e talvez começar a trabalhar, a estudar, a procurar meios para poder criar e educar os meus filhos, caso já tenha filhos e se não tenha, viver a sua vida e não ficar catastrofizando, achando que isso aí vai ser uma catástrofe na sua vida, que vai ser o pior que possa vir a acontecer e que você vai morrer. Então, são pensamentos que lhe trazem essa catástrofe. Eu não serei mais ninguém, eu não serei mais nada se eu perder meu casamento. Depois nós temos outro, né, pensamento que a gente ouve muitas pessoas, que é o raciocínio emocional. São aquelas pessoas que, o nome já disse, raciocínio emocional, são aquelas pessoas que acreditam muito naquilo que pensa e que sente. Tudo que sente acha que vai acontecer, né? Ah, eu estou sentindo isso, então esse sentimento aqui é um aviso, né? Isso aqui que eu estou sentindo, esse pensamento que está vindo ruim, ou então essa sensação que eu estou tendo é que algo ruim vai acontecer. Então, porque vai acontecer. São pessoas que não questionam seus pensamentos e que vê seus pensamentos e sentimentos como algo real, sem possibilidade nenhuma de que aquele pensamento não seja real, que aquele pensamento não seja verdadeiro. Então, o raciocínio dessas pessoas não são um raciocínio lógico, né? Não é um raciocínio lógico, é um raciocínio emocional, ou seja, se deixa levar por suas emoções, por seus sentimentos e por seus pensamentos. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque essas pessoas gostam muito de refletir sobre aquilo que pensa. Lembra que eu disse? Sinto, logo existe. Não é que sinto, logo existo, penso, logo existo, né? Como já dizia o nosso grande teólogo. É pensar e acontecer, é sentir e acontecer, então muda, não é verdade? Não o que o nosso sociólogo disse, penso, logo existo. Sinto, se eu sinto, logo existe o que eu estou sentindo. Não é assim, gente. Não é porque eu tô sentindo que vai acontecer. E tem pessoas que usam muito isso como uma premonição, né? Eu tô sentindo é porque vai acontecer. Por exemplo, eu não vou a essa viagem porque eu tô acreditando que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer um acidente, então deixa de viajar porque acredita nisso e lá na frente perde de viver, né? São pessoas que também acham assim, se as pessoas elas me olham e elas riem de mim, eu sinto que elas estão, na verdade, rindo de mim porque são pessoas que falam de mim pelas costas. Vamos ter muito cuidado. Depois vem a questão da leitura mental. A leitura mental são pessoas que tendem a ler a mente das pessoas, é como se fossem os adivinhos, né? Adivinhação, né? De repente, olha para uma pessoa, a pessoa vira o rosto e dá um olhar diferente para você, você já faz uma leitura mental. Aquela pessoa não gosta de mim. Olha o olhar dela para mim. Aquela pessoa não gosta de mim. Fica fazendo leituras do olhar, né? Da forma que a pessoa se posiciona para você. Eu sempre gosto de dar um exemplo, porque eu já ouvi muito desses exemplos lá na clínica, de pessoas que dizem assim, Livânia, de repente eu estava andando pela rua e tinha duas colegas na esquina conversando. E aí, quando eu estava conversando, elas estavam rindo e tudo. E quando eu me aproximei delas, elas pararam de rir, pararam de falar e disse, oi, tudo bem? Certamente, Livânia, que elas estavam falando de mim. Porque elas pararam de falar. Então, era de mim que elas estavam falando. E a partir daquele momento, eu não tive mais uma boa relação com aquelas amigas. Porque eu comecei
a enxergá-la como amigas que não eram reais, que eram falsas. Então, às vezes, perde até amizade, perde pessoas que gostam porque fazem uma leitura mental, porque lê a mente das pessoas, né? E nós não temos esse poder de ler a mente e tirar, vamos dizer assim, tirar conclusões precipitadas achando que a pessoa está fazendo. Outra distorções é a rotulação. Pessoas que se rotulam muito, né? Colocam rótulos globais sobre você. O tempo todo a pessoa está se rotulando. De pessoas que são incompetentes. Eu não vou conseguir, Elivânia. Eu não consigo nada. Eu sempre sou incompetente. Eu sou fraco. Sou muito fraco para isso. Eu sempre fui muito fraca para, por exemplo, para enfrentar dor, para enfrentar velórios. Eu não vou conseguir. Eu sou uma pessoa fraca. Então, são pessoas que se rotulam. De pessoas incompetentes, de pessoas muito frágeis, como quando muitas vezes essas pessoas são muito fortes, mas não conseguiram descobrir a sua fortaleza, a fortaleza que aí dentro está, tá? São pessoas que têm altas competências, mas porque um dia fez algo que deu errado, se rotula como se isso fosse dar errado para a vida toda e se vê e se acha incompetente. São pessoas que tiveram, por exemplo, se estiver na fase adulta, dificuldade lá na escola, e aí nesse período teve dificuldade na escola, são pessoas que dizem assim, eu sou burro. Né? Então, tem pessoas até que deixam de fazer concursos. Eu não vou fazer concurso não, porque eu tenho até vergonha, porque eu vou perder, eu sempre venho perdendo em todos os concursos e deixo, inclusive, de fazer um concurso, tá? Porque está sempre com aquele pensamento de incompetência, eu não vou passar no concurso, para que fazer? Né? Então, só indo fazendo, se dedicando, estudando e fazendo, que vai perceber que incompetência é essa que você tem? Então, são pessoas que se rotulam demais, que criam rótulos, tá? E que deixam de viver, de realizar sonhos por conta desses rótulos. Existe também a questão da desqualificação do positivo. Pessoas que têm esse pensamento, essa distorção, elas sempre desqualificam o que tem de bom, né, para qualificar o que tem de ruim. Então, são pessoas que muitas vezes elas têm experiências positivas, qualidades positivas, mas o tempo todo elas estão desqualificando, né? Eu passei nesse concurso, porque tinham poucas pessoas concorrendo comigo. Olha sempre o lado negativo. Eu passei porque tinham poucas pessoas. Se tivesse mais gente, eu não tinha passado. Não olha que passou por sua competência. Fica desqualificando o que você tem de positivo. É igual os alunos na prova. Eu passei nessa prova porque a prova foi fácil, todo mundo passou. Não, você passou porque você é competente, porque você estudou, porque você é inteligente. Então, a desqualificação do positivo são quando as pessoas desqualificam o que tem de capacidade, de bom, de competência e sempre está colocando desculpa quando se sai bem. Todas as vezes que se sai bem em um projeto, em algo, não. Né? Eu me saí bem porque alguém não estava ali para se sair melhor que eu. Ou alguém, eu me saí bem porque alguém permitiu, porque alguém deixou que eu me saísse bem. Então, vamos trabalhar essa questão da desqualificação do positivo. Vem também a personalização. Pessoa que se personaliza, ela assume a culpa de tudo. São pessoas que todos os acontecimentos negativos que tem na sua vida, a culpa é sua. É a personalização, né? Sempre vê que o outro nunca tem culpa, mas que eu sempre tenho culpa. Nos acontecimentos, por exemplo, eu vou trazer aqui mais uma vez a questão do divórcio, tá? De repente não deu certo o seu casamento, você perdeu a sua esposa ou perdeu o seu esposo, e a gente sabe que em um momento de crise, de discórdia, de brigas, ou de falta, acabou o amor e tudo, não existe um culpado, um único culpado, né? A verdade é que todos são culpados, eu tenho a minha culpa, o outro tem a culpa dele, né? E a gente fica procurando às vezes achar culpados, quando acontece algo como um divórcio, achar culpados, e a gente fica dizendo assim, não, mas na verdade a pessoa que eu estava era maravilhosa, fez tudo por mim, eu que joguei fora aquele casamento. A única ou o único culpado disso sou eu. Então vamos ter cuidado com a personalização e você atribuir culpa tudo a você.
tá? Se um trabalho seu, você tá lá no seu serviço e um trabalho dá errado, tudo é culpa sua. Então vamos ter muito cuidado. E temos mais, gente, são muitas. Lá no meu canal vocês vão ver outros. Eu vou finalizar com a vitimização, né? Pessoas que, o nome já diz, vitimização, que se sente vítima de tudo, tá? Então, assim, eu sempre faço as coisas pros outros, mas ninguém reconhece. É o coitadinho, se sente o coitadinho. Eu sempre faço, mas ninguém reconhece. A minha esposa não reconhece o que eu faço, ou meu esposo, os meus filhos. Então, é sempre uma vítima de tudo. Tudo que acontece, ele se coloca no lugar de vítima. Né? O pensamento vitimizador. E nós temos que ter cuidado com isso, porque aquilo é o contrário, né, da personalização. É aquilo que a gente falou. Eu não posso assumir culpa de tudo, mas eu também não posso achar que os outros são culpados de tudo do ruim que acontece comigo. Né? Nem tanto, nem tão pouco. Tá? É igual o pensamento dicotômico, ou 880. A pessoa que tem um pensamento dicotômico, ou tudo ou nada, ou tudo tem que ser perfeito, né? Ou nada presta, né? Então, é outro tipo de pensamento que é o dicotômico. Então, gente, eu trouxe para vocês hoje um pouco sobre as distorções cognitivas, que são erros de pensamento, julgar os nossos pensamentos. É o que eu tô trazendo para vocês hoje. Na próxima quinta-feira, a gente vai trabalhar mais necessariamente o que são os transtornos mentais e o que esses pensamentos também interferem nos transtornos mentais. Nós vamos começar desde os transtornos mais leves até os mais graves, para que vocês possam perceber se você passa por algum evento, alguma situação, algum pensamento, emoção de transtorno mentais, e se caso você precise procurar um profissional, tá? Então fica para a próxima semana. E aí a gente conversa melhor. Sobre as distorções cognitivas, você vai lá no meu canal que vocês verão outra, tá? Muito obrigada, uma boa tarde, desejo saúde, se cuidem, tá? Para todos. Um abraço, um beijo e um queijo.